Aí começa o nascimento da lei, a aliança da lei, a lei de Moisés, né? Todo mundo conhece o decálogo, os 10 ditos, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 24, fala desse decálogo, os 10 mandamentos ou os 10 ditos. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A primeira lei que Deus coloca é o seguinte: olha, não pode haver idolatria. Não, a idolatria bagunça toda a vida de vocês. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me odeia. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado, do dia de sábado, para santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o 7º dia e o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu irmão, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés subiu no Sinai e recebeu o decálogo, os 10 mandamentos da lei. Ele recebeu essa informação de Deus e agora passa para o povo. Lembrando que é conhecido como os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 ditos ou as 10 leis. Êxodo 20, capítulo 1 até o versículo 24. Moisés recebeu essas informações, essas leis, e Deus escreveu com o próprio dedo dele em 2 tábuas de pedra que ele pediu para que Moisés fizesse essas 2 tábuas de pedra, ok? E é chamado os 10 ditos. Resumido, os 10 ditos, né, do povo hebreu, o resumo dele é o seguinte: conheceis ao teu Elohim, o Eloá de Abraão, Isaque e Jacó. Não há outros deuses diante da minha face. Não usarás o nome de Yahvé, Elohim, falsamente. Lembra do dia da cessação, posteriormente à guarda do Shabá, o sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não assassinarás, não adulterarás, não sequestrarás, não testemunharás falsamente e levianamente, não cobiçarás nem mesmo a mulher do próximo. Então, esses são os 10 ditos, os 10 mandamentos, o resumo das tábuas que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. As 10 leis, os 10 mandamentos da lei de Moisés. Agora é o seguinte: Moisés recebeu outras instruções, além dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 21 até o versículo 23 fala dessas instruções que Moisés recebeu, que complementa toda a lei judaica. Ok? Gente, vamos lá. Um povo, uma nação agora estava sendo formatada e ela precisaria de uma constituição, um código de várias leis. Ela precisaria de um código civil. Então, quando se fala da lei de Moisés, está falando de uma constituição dada para a formatação daquela nação, mesmo que ainda esteja no deserto. E essas outras instruções que Moisés recebeu fazem parte desta constituição, né? Nesses capítulos sugeridos, Êxodo 21, 23, Moisés ele recebeu diversas outras instruções de procedimentos,
realizações rituais para permanecerem na bênção de Deus. Para que agora eles pudessem desfrutar da misericórdia, agora ó, a graça saiu de cena, tá? A graça, quando a lei chegou, a graça de Deus durante o período antes-lei saiu de cena. E agora só ficou a misericórdia. Para que eles pudessem merecer alguma coisa, ter alguma coisa da parte de Deus, agora eles teriam que fazer para merecer. Então, a graça não estava mais permanente sobre o povo de Israel, por causa da rebeldia, por causa da reclamação, por causa da idolatria que ainda permanecia no meio do povo. No capítulo 24, versículo 3 de Êxodo, o povo disse: faremos tudo que o Senhor ordenou. Jamais. Não conseguiria de forma nenhuma, né? Todas as leis, toda ordenança que Deus estabeleceu, nós vamos fazer tudo que o Senhor ordenou. Algumas versões diz conforme o Senhor ordenou, ou seja, para tentar se auto-justificar. Não adianta, a lei, através da lei, o homem de forma nenhuma conseguiria ser justo diante de Deus pela prática, pelo exercício da lei, porque ele era incapaz de cumpri-la na sua totalidade. E o mandamento era: não pode infringir nenhuma dessa lei, nenhum ponto dessa lei, nenhum tio, nenhum acento, nada, não pode infringir nada. Infringiu toda a lei, ok? E após Moisés receber as instruções, o que acontece? É celebrado essa aliança, confirmando a lei com um sacrifício de morte e sangue. Lembra que eu disse que toda lei deveria ter morte, deveria ter sangue, ok? Então é sacrificado ali vários animais, um grande sacrifício é feito para que possa ser concretizado, confirmado essa aliança da lei que Moisés recebeu da parte de Deus para o povo de Israel. Guarde essa informação. As leis que Moisés recebeu não é para a igreja, é para o povo de Israel. Não diz nada ao nosso respeito. Êxodo 24, 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Sabe, de nada inocentes. Na verdade não tinha inocente nenhum ali. Não conseguiriam de forma nenhuma. Eles prometeram algo a Deus que eles não poderiam cumprir de forma nenhuma. Eles agora dependiam completamente da misericórdia de Deus para sobreviverem, para viver. As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Êxodo 24, 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhes darei tábuas de pedras, nas quais gravarei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Êxodo 24, 31, como eu disse, fala desta subida de Moisés ao Sinai. Deus dá todas as instruções para Moisés, só que agora é para construir, além de receber a lei, é para construir um tabernáculo, construir uma arca, que também é chamado de Arca da Aliança, para fazer diversos utensílios que seriam usados para os rituais, cerimônias do povo de Israel, e também receber as orientações sobre os sacerdotes e os servidores da religião que estava sendo edificada. Não só uma nação constituída, mas também uma religião estava sendo agora edificada através de tudo aquilo que Moisés recebeu. Gente, a palavra religião vem de religare, né, do latim. Ligar, religar, ligação, de estar ligado a Deus. A lei não conseguiu de forma nenhuma ligar o homem a Deus. Ao contrário, a lei afastou muito mais o homem de Deus do que aproximou. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus entregou essas 2 tábuas com os 10 mandamentos, mais as instruções que ele passou para Moisés, para a criação de todos esses objetos e utensílios, e também as orientações de que forma deveriam se comportar, se vestir, se manifestar os sacerdotes dessa nova religião que estava sendo criada para o povo de Israel. Quando Moisés sobe para receber essas orientações de Deus, volta a idolatria, a prática da idolatria no meio do povo de Israel. O bezerro de ouro, Êxodo 32, capítulo 32, conta essa história. No versículo 1,
do Êxodo 32, o texto diz: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, você é o sacerdote lá no Egito e aqui você é o nosso sacerdote. Faça para nós deuses que nos guiem, ou seja, uma prática do Egito. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe a terra do Egito para cá. Êxodo 32, 1. Reclamação, murmuração, rebeldia vai gerar idolatria. Novamente, a idolatria volta para o arraial do povo de Israel. Por isso que eu disse que nada me garante que Arão, mesmo sendo da tribo de Levi, ok? Naquela época também a tribo de Levi não dizia nada a respeito do sacerdócio, né? Mas ele era sacerdote lá no Egito, mas não necessariamente sacerdote do Deus Altíssimo, ok? Então vamos lá. E Arão, pressionado pelo povo, né? Pressionado, mas ele poderia dizer não. Ele era o sacerdote que estava no meio do povo. Então Arão constrói um bezerro de ouro, levanta um altar, faz um sacrifício e o povo festeja a idolatria. Então a idolatria, toda vez que ela chega, ela acaba trazendo a cegueira da fé. Aonde chega a idolatria, a fé acaba, ok? Porque a idolatria é quando você deixa de ouvir a voz de Deus. Você deixa de ouvir a palavra de Deus como verdade absoluta para você, ok? A idolatria vem sobre o arraial. E Deus vai e avisa Moisés sobre a farra do povo e diz que vai destruir o povo. Olha, eu vou destruir, Moisés, o povo voltar a adorar deuses, esculturas lá embaixo. Aí Moisés apela para Deus não fazer isso, né? E o apelo que Moisés fez foi segundo a promessa dos patriarcas. A mesma linha de pensamento de aliança que Deus usou com Moisés para que ele fosse até o Egito libertar o povo, a aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó, Abraão também agora usa com Deus. Êxodo 32, 13. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Moisés usa agora a mesma fala de Deus, lembra Deus da aliança que ele fez com os patriarcas, para ter misericórdia do povo diante do ato de idolatria que estava acontecendo agora no arraial, enquanto Moisés estava no monte buscando as instruções de constituição governamental e religiosa para o povo de Israel. Moisés desce iradíssimo do monte Sinai. E as tábuas, tanto as tábuas da lei que ele havia recebido, quanto o bezerro que Arão construiu, né, com o ouro do povo, com a prosperidade do povo que estava no arraial, foram destruídos. As tábuas e também o bezerro. Êxodo 32 conta essa história. Então, acontece a primeira sentença de morte após a chegada dessa lei. Ok? Êxodo 32, 26, 29. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui, juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo os seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Quando a lei chegou ao arraial do povo de Israel, mais de 3.000, cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3.000 almas para conta da lei que foi liberada naquele dia para o povo de Israel. Ok? Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberão dele uma bênção. A partir daí, a tribo de Levi passou a servir a religião dos judeus. A partir desse momento, dessa obediência de matar os seus irmãos, de matar os seus vizinhos, de matar até mesmo os seus filhos, por causa da idolatria. Então guarde essa informação.
quando a lei chega para o povo de Israel, a morte também chegou, ok? Porque a lei é o espelho para o pecado do homem. Quando o homem olha para a lei, ele vê o pecado dele. E o salário do pecado é a morte, ok? Guarde essa informação com você, que ela é muito importante para que a gente possa entender sobre a nova aliança e a importância e a grandiosidade desta nova aliança. Gente, lembrando aqui que esta lei foi estabelecida para o povo de Israel, não é para a igreja. Infelizmente, muitas igrejas, muitas religiões cristãs, muitas denominações tomam essa lei de Moisés como base, como parte e acaba fazendo essa misturada com a nova aliança, ok? Não se pode misturar de forma nenhuma as duas alianças, a velha e a nova. Bom, o pedido de graça, Êxodo capítulo 33. Deus não quer mais acompanhar o povo de Israel na peregrinação e promete colocar apenas um anjo para guerrear a favor deles e cumprir a promessa de entrega de Canaã para os filhos de Abraão. Só isso, né? Para Israel, os filhos de Israel, para a nação. Então Moisés, ele clama pelo favor de Deus, ele clama pela misericórdia e clama pela manifestação da graça em alguns momentos, mas isso na vida de Moisés, pelo Espírito que estava com ele, por isso que se manifestava, não mais pelo povo. Ok? Vamos lá, Êxodo 33, 12 e 16. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenastes, leve este povo, mas não dissestes quem enviarias comigo. Declarastes: eu o conheço pelo nome e eu me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com a tua graça, continue a contar com o teu favor. Ele, ok? E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Acompanharei você, Moisés. Então, ou seja, a graça estava sobre a vida de Moisés, ok? Então Moisés diz: se não nos acompanhares pessoalmente, não faça-nos sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Ok? Moisés clama pela presença de Deus. E Deus diz: a presença está com você, Moisés. Por causa de você, então eu vou acompanhar o povo, porque esse povo é muito rebelde.